Bom, pessoal, então, boa noite para vocês. Nós vamos começar, então, a nossa aula de geografia. E eu queria, nesse período que a gente está voltando aí, né, às nossas atividades, né, voltando a esse período presencial, né, dizer para vocês aí, para contarem comigo o que precisar, tá? Claro, aquele período todo remoto, né, 100% remoto, você fica distante, é aquele negócio, só centro de mídias, só atividade de centro de mídias, fica um negócio meio gelado, né, meio distante. E agora tendo esse retorno aí, pelo que eu vi hoje, aí, muito provavelmente o quarto bimestre ou até antes a gente volte 100%, né, para a escola, o governador já liberou aí praticamente todo o comércio a não ter mais restrição, horários e tudo mais, então possivelmente as escolas também retornem aí nessa pegada. Mas é importante a gente estar junto aí nesse período agora. Vamos ainda alguns assuntos essa semana que vem, relacionados aí a uma retomada do que foi o segundo bimestre. O assunto vocês vão ver que bate. Tá? Vou usar um layout que é bem parecido com o do centro de mídias também, então vocês vão ver que é bem parecido. Mas é importante para a gente retomar e dar continuidade ao conteúdo novo de terceiro bimestre que a gente vai começar a partir da terceira semana. Tá? Então, dentro disso, nós vamos trabalhar hoje aí a questão da rede urbana brasileira, tá? E vamos falar da nossa região aqui também, de Bauru, né, que é muito importante, aí, porque está dentro do nosso contexto geográfico, dentro do nosso espaço aqui. Tá? Vamos falar então do que vamos trabalhar hoje. O nosso conteúdo é referente então, ao segundo bimestre, é uma retomada aí de conhecimento. A habilidade aí do currículo paulista nosso é analisar a composição dessa rede urbana toda. Pode entrar, fica à vontade. Dessa rede urbana brasileira. A unidade que a gente está estudando aí são as redes e hierarquias urbanas. E o objetivo nosso aqui de conhecimento é a formação e evolução dessa rede urbana. Tá? As cidades e as comunidades, elas têm uma importância muito grande, então para isso nós vamos também aí assistir a um vídeo agora que mostra um pouco desse conhecimento ligado aí o que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Então vamos assistir aí. Sim. Então, por que nós estudamos, né, esse conteúdo de redes urbanas? Por que é importante a gente tratar aí desse assunto? Né? O que está ligado aí à nossa estrutura urbana e por que nós temos tanto aí a relacionar nessa temática, tá? Só liberar aqui a gente já passa. Por exemplo, nós estamos aqui na região de Bauru, né, a região centro, chamado Centro-Oeste Paulista, é uma região muito importante aí dentro desse contexto, né, e muitos tratam até a nossa região como uma região metropolitana, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de repente precisar ligar para um banco, né, e você, geralmente nos bancos você tem ali aqueles números que são números de 0800, tá? Para ligações gratuitas. E o que acontece muitas vezes é que ele diz, olha, para regiões metropolitanas, favor ligar em outro número. E aí esse número normalmente ele está relacionado a essa região, então chamada de região metropolitana. Então, por que região metropolitana? Então, é isso que nós vamos ver aí dentro desse contexto. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é IDS, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Dividir para conquistar. Vamos ver o que cada palavra significa e assim compreenderemos o que são e para que servem os indicadores de desenvolvimento.
desenvolvimento sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2.000 estudantes em um ano, e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando, então, com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando, além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores, ou um programa de coleta seletiva de resíduos, ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas a oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificar se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões. Ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes de catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores. Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores. Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores. Ela diz respeito à orientação política, capacidade de esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores, cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas.
Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Isso aí, esses são os dados, então, do IBGE. Né? Eu vou colocar para vocês esse livro também, esse e-book que o IBGE disponibiliza, com todas essas informações que o vídeo trouxe. Tá? É um e-book aí de 200 páginas. Não quero saber disso. Ok, tranquilo. Mas se você estiver lá, de repente você quer saber sobre uma região brasileira, se ela é macro, se ela é micro, se ela tem um desenvolvimento, qual o índice de desenvolvimento social, sustentável, tudo isso vai estar lá. Tá? Então ajuda a conhecer a nossa infraestrutura. Quando nós falamos, então, de um desenvolvimento, um índice de desenvolvimento sustentável de uma região, normalmente, né, pelo conhecimento popular que as pessoas têm, é comum apontar-se apenas para meio ambiente. Desenvolvimento sustentável, eu vou falar então de lixo reciclável, eu vou falar de preservação de florestas. E não, na verdade, quando você fala aí de um índice de desenvolvimento sustentável, tem vários segmentos, como a gente viu aqui. Eu posso falar em políticas públicas, políticas de saúde pública. Qual é o índice de desenvolvimento sustentável de Bauru no quesito de saúde pública? Está tudo bem com a saúde em Bauru, na opinião de vocês? Está tudo perfeito? Nossa, se você quiser um pediatra para o filho, é só ir ali no posto de saúde, marcar, vai ter ali para o outro dia um médico para lhe atender, fazer todos os exames? Não. Tem pessoas... Por exemplo, eu vi uma reportagem no nosso Jornal da Cidade, aí de Bauru, coisa de uns 2 meses atrás, de uma senhora que ela tinha uma cirurgia gastro para fazer, e essa consulta prévia para marcar a cirurgia dela estava agendada há 5 anos. Ou seja, depois de 5 anos aguardando na fila de agendamentos por uma consulta com um especialista, ela conseguiu passar pelo médico para aí agora ela entrar na fila da cirurgia. Ela já tem seus 60 e tantos anos, né? Já ficou 5 na fila para consulta. Agora, quanto tempo será que ela vai ficar na fila da cirurgia que ela vai precisar fazer no estômago? Então, vai tudo bem com a saúde? Não, não vai tão bem assim. Então, isso vai mexendo com os indicadores de saúde da cidade. Vai tudo bem na política, em geral? Isso também conta. O povo está satisfeito com aqueles que foram eleitos como nossos representantes. Não, o povo não está satisfeito. Ou há uma divisão de opiniões, alguns satisfeitos e outros não. Tudo isso entra nesses indicadores de desenvolvimento sustentável. Como está a questão das águas em Bauru? Elas vão bem? Falta água na torneira de algum de vocês? De vez em quando vou lá abrir a torneira, não tem água. O que significa isso? Que a gestão, nesse quesito, está faltando algum detalhe, né? Que as coisas não estão indo bem, a saúde preventiva da cidade. Então, ou seja, uma série de indicadores que vão determinar os números que representam categoricamente o espelho, vamos assim dizer, da cidade de Bauru. Então, é muito importante que todos nós, vocês que são estudantes, né, estão aí já no ensino médio, segundo ano, vão para o 3º ano que vem, encerrou aí o ciclo escolar tradicional no ensino médio, ao chegar no 3º, o que vem pela frente? De repente um curso técnico, uma especialização, de repente um curso superior, N possibilidades na vida de vocês. Muitas vezes a gente fica naquela neura, né, de tenho que terminar o ensino médio, tenho que escolher uma faculdade. Não necessariamente.
né? De repente você pode optar e agora fazer um bom curso técnico, empreender, abrir o seu próprio negócio e aí caminhar para um futuro acadêmico. Toda vontade. Então isso vai depender muito, né, de escolhas que vocês vão fazer para o futuro, né? Escolhas que vocês vão aí elaborar para o futuro de vocês. Antigamente nós tínhamos essa ideia, né? Você estava ali, eu que estudei anos 80, anos 90, né, na escola tradicional, né, sempre fui aluno de escola pública, tinha aquela neura, né, no final de ensino médio, o que você vai fazer de faculdade? E normalmente eram aqueles cursos mais tradicionais, né? Medicina, metade da sala, direito, uma outra parte, engenharia, uma outra parte. Então, basicamente, as pessoas se dividiam nesses 3 grupos. Hoje não, você pega hoje a lista de cursos universitários, você tem possibilidades 1000 do que você pode vir a prestar. Você tem faculdades públicas, você tem faculdades privadas, você tem a possibilidade de prestar o Enem, você tem a possibilidade de pegar lá um ProUni, um SISU, né? N possibilidades. Posso fazer um excelente curso técnico que vai me capacitar para o mercado de trabalho, né? E tudo isso conta na hora da elaboração de um futuro profissional. E aonde isso tudo vai refletir? Vai refletir nesses dados que nós vimos agora há pouco aqui nesse vídeo. Vai refletir diretamente nesse índice de desenvolvimento, né? Tanto no IDS como no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tudo isso vai refletir no que você está construindo para o futuro da sua cidade. Vocês são a força de trabalho de amanhã. Hoje eu estou ativo na força de trabalho e o meu trabalho arca com despesas daqueles que já estão aposentados hoje, que trabalharam sua vida toda e hoje estão aposentados. É assim que no Brasil funciona. Isso conta nesses índices de desenvolvimento também. Quando eu me aposentar, vocês vão estar na força de trabalho ativo e o trabalho de vocês vai recolher certas taxas de impostos que vão sustentar aqueles que, da minha geração, vão estar aposentados. E quando vocês se aposentarem, as gerações mais novas que vão estar trabalhando vão pagar a aposentadoria de vocês. E esse é um ciclo social contínuo. E eles refletem diretamente nos índices de desenvolvimento. Por isso que a gente entra nesse campo da geografia para entender, para compreender como funciona todo esse mecanismo, né, dentro da nossa estrutura. Quando a gente fala, então, de redes urbanas, nós estamos falando também dessa hierarquia, uma clássica, usada tradicionalmente, né, nos estudos geográficos, e outra atual, mais moderna. E o que elas têm de diferente? Dentro da estrutura tradicional, clássica, era muito normal a gente olhar para este esquema que vocês estão vendo aqui na tela, né? Você tem ali, para uma rede urbana, né, a metrópole, então, nacional, então vamos falar aqui Brasil, abaixo disso, regional, né, então você tem ali o estado de São Paulo, né, dentro desse estado de São Paulo você tem, então, o centro regional, né, que é a região de Bauru aqui, aquelas cidades que estão no nosso entorno, a cidade local, então, no nosso caso, a própria cidade de Bauru, e então a nossa vila. Então, aqui estamos no Parque Jaraguá. Então, você vem descendo uma hierarquia, né, num esquema clássico de definição. Hoje não, hoje nós não utilizamos mais esse esquema clássico. Utilizamos o quê? Temos uma metrópole nacional e ela se ramifica em outras metrópoles regionais, centros regionais, cidade local e a vila. Então, antigamente, como funcionava? Quando uma cidade, por exemplo, precisava de algum apoio público, né, recursos para infraestrutura, saúde, educação, você tinha todo um caminho a traçar. Você tinha que pedir isso via poder público municipal, estadual e federal. E restringia-se a essa estrutura.
Tá? A cidade não conseguiria, tradicionalmente, recorrer ao governo federal diretamente. Hoje não. Dentro dessa nova composição, desse novo esquema que nós temos da hierarquia urbana, você pode, como uma cidade aqui local, recorrer diretamente a um deputado ou um senador na República, ou seja, ir direto no governo federal, ou mesmo ao presidente da República, e buscar recursos, né, lá dentro de um dos ministérios, né, Ministério da Educação, da Saúde, Infraestrutura, por exemplo, e trazer esses recursos diretamente para a cidade, investindo diretamente. De repente, você tem dentro da cidade de Bauru uma obra que não é uma obra do governo do estado, mas sim uma obra do governo federal. Você pode ter uma obra que é uma parceria público-privada. Parte dos recursos vieram ali do poder público estadual, parte do poder federal e parte veio da iniciativa privada, do investimento público-privado. Há também esse mecanismo hoje em funcionamento. Então, a dinâmica social, a dinâmica urbana, essa hierarquia toda, ela tem sofrido alterações ao longo do tempo. É natural que isso aconteça. Né? E muito lógico que esse processo se intensifique também. Então, a hierarquia urbana no Brasil ela é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ele é quem identifica e ele classifica com os seguintes critérios. Então, a função de gestão do território, níveis de centralidade do poder executivo, do poder judiciário no nível federal, centralidade empresarial e presença de diferentes equipamentos e serviços. Então, dentro do nosso município, temos, por exemplo, todos os recursos, os mecanismos de infraestrutura federal, estadual. Temos poder judiciário em Bauru? Temos. Temos ali o Fórum Estadual, nós temos lá próximo da Getúlio Vargas, lá na rotatória próximo do aeroporto, lá em cima, a Justiça Federal. Então, nós temos unidades do judiciário em âmbito estadual e federal dentro da cidade. Você não precisa, de repente, sair daqui para ir para São Paulo para acionar o poder federal no judiciário. Você pode fazer isso aqui em Bauru mesmo. Você tem aí a gestão no próprio território? Temos prefeitura, nós temos Câmara Municipal, temos os representantes estaduais que nos atendem, né, deputados estaduais, deputados federais que são da nossa região. Temos a centralidade empresarial? Sim, Bauru já tem aí 4 distritos industriais, né, empresas que estão distribuídas nesses distritos, né, são empresas de grande, de médio e pequeno porte. Temos a presença de diferentes equipamentos e serviços? Temos lojas, né, temos shoppings, nós temos pequenos postos de serviço, né, prestadores de serviço que não necessariamente estejam numa unidade comercial. Né? Você pode ligar para um técnico informático e ir lá na sua casa, de repente, lhe atender em relação a um equipamento. Você pode recorrer a um técnico lá para ir lá na sua casa e verificar lá a geladeira que deu problema, a máquina de lavar. Então, você tem N possibilidades de prestação de serviço, seja na área de saúde, equipamentos e tudo mais. Então, temos isso dentro dessa unidade. Então, essa hierarquia de serviços urbanos, né, de centros urbanos que nós temos na nossa infraestrutura, nos mostra que as cidades elas foram classificadas aí, basicamente em 5 grandes níveis. E, por sua vez, elas foram, então, subdivididas em 2 ou 3 subníveis, que são esses que vocês estão vendo aqui. Né? Uma metrópole. Metrópoles são aí os 15 principais centros urbanos dos quais todas as cidades aí existentes no país recebem influência direta, né? Seja aí de uma ou mais metrópoles simultaneamente. Então, a região de influência dessas centralidades é ampla e cobre toda a extensão territorial do país, com áreas aí de sobreposição em determinados contatos. Então, as metrópoles se subdividem em 3 níveis. São eles aí.
a grande metrópole nacional, então, por exemplo, São Paulo, que é o maior conjunto urbano do país, com 21,5 milhões de habitantes, isso em 2018, e alocado aí no primeiro nível de gestão territorial. Metrópole nacional, temos também aí Rio de Janeiro e Brasília, com populações aí em torno de 12,7 milhões de pessoas e 3,9 milhões, respectivamente, né? No caso, então, Brasília, Rio de Janeiro com 12, Brasília com 3,9, e também aí estão no primeiro nível de gestão territorial, juntamente com São Paulo, constituem o foco para centros localizados em todo o país. Apenas a metrópole, então metrópoles aí em geral, como Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Campinas, está aqui no interior de São Paulo, Florianópolis, todos eles com população variando entre 1 milhão, no caso de Florianópolis, e 5,2 milhões, que é o caso de BH, e constitui aí o segundo nível da gestão territorial. Então, são cidades tão grandes, com cidades em volta, que dependem diretamente dessas grandes metrópoles. Por isso que elas são centrais. Todas elas que eu falei aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, Belém, Fortaleza, Recife. Você chega em São Paulo, por exemplo, você passa de uma cidade para outra ali no entorno de São Paulo e nem percebe que você saiu dela. Você entra na região, por exemplo, de São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista, está coladinho com São Paulo ali. Você atravessa uma rua, você sai de São Caetano e está em São Paulo. Eu sou de Santo André, também no ABC paulista. Próximo de onde eu morava, menos de 1 quilômetro de onde eu morava, tinha um córrego. Quando você atravessava a ponte, tinha casas de um lado, na rua, na avenida aqui ao lado. Do outro lado do córrego, a avenida, outras casas, começavam bairros, só que já desse outro lado era São Bernardo do Campo. Do lado de cá, Santo André, do lado de lá, São Bernardo. Então você passava de uma cidade para outra e não tinha aquela coisa de, olha, aqui é a fronteira de município, né? Seja bem-vindo. Não, passou de uma cidade para outra normalmente. Então você poderia, de repente, morar ali em Santo André, trabalhar em São Bernardo, morar em Santo André, trabalhar em São Paulo, morar em São Caetano, trabalhar em São Bernardo, Santo André, ou em Mauá, ou Ribeirão Pires, ou Diadema. São todas as cidades que estão no entorno ali da Grande São Paulo. Ou Guarulhos, Osasco, Jandira, cidades que estão naquele entorno, são chamadas de cidades ali dessa região metropolitana. E aí, então, isso compõe essas particularidades aí nessa hierarquia. Dentro dessa hierarquia de centros urbanos também, nós temos aí a capital regional. Então, são os centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em termos aí de região de influência em comparação com as metrópoles, que são aquelas grandes cidades que a gente citou anteriormente. Então, ao todo, aí, por exemplo, 97 cidades foram classificadas como capitais regionais em todo o país, com 3 também subdivisões. Capital regional A, que é constituída por 9 cidades, e em geral são capitais estaduais, das regiões Nordeste e Centro-Oeste, com exceção aí de Ribeirão Preto, e apresenta um contingente populacional variando de 800 mil a 1 milhão e 400 mil habitantes também, com dados do IBGE de 2018. Todo esse material que eu estou trazendo para vocês aqui hoje mesmo, ao terminar aqui, eu vou mandar um PDF com todas essas imagens, esses slides, lá no grupo. Tá? Então, vocês vão ter isso aqui na mão de vocês. Capital Regional B reúne aí 24 cidades, geralmente centralidades de referências aí no interior dos estados, exceto pelas capitais estaduais, aí como Palmas, no Tocantins, e Porto Velho, que fica lá em Rondônia. E caracterizam-se aí por terem, em média, 530 mil habitantes, né? Então, apenas a cidade de São José dos Campos, em um patamar populacional superior a 1,6 milhão por habitantes. Tá? Caso São José dos Campos, que fica no Vale do Paraíba. Então,
Então fica no extremo leste do estado de São Paulo. Então você tem ali Aparecida do Norte, São José dos Campos, Campos do Jordão, Taubaté, né? Depois um pouquinho mais para baixo, ali coisa de 20 minutos, ali você tem o litoral norte, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e tudo mais. E dentro dessa hierarquia, a capital regional C, que possui aí 64 cidades, e dentre elas, 3 capitais estaduais, os municípios de Boa Vista, em Roraima, Rio Branco, no Acre, e Macapá, no Amapá. E a média nacional de população das cidades dessa categoria é cidades aí em torno de 300 mil habitantes. Tá? Então, no caso aí dessas capitais, tem em torno aí de 300 mil habitantes, só Bauru tem em torno de 350 mil. Então, aqui nós estamos falando de uma capital como Rio Branco, no Acre, com média de 300 mil habitantes, Bauru tem mais habitantes que Rio Branco. Então, puxa, mas é uma capital de um estado. E nós somos uma cidade do interior de São Paulo. Mas temos essas particularidades dentro da infraestrutura aí populacional. Também temos aí os centros subregionais. Temos essa classificação também, que integram aí um nível de 352 centros com atividades de gestão menos complexas. Tem área de atuação mais reduzida, seus relacionamentos com centros externos, a sua própria rede, dão-se em geral aí apenas com as 3 metrópoles nacionais, aquelas principais que eu falei para vocês, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e com a presença aí mais adensada nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul, e mais aí esparsa nos espaços menos densamente povoados das regiões Norte e também Centro-Oeste. Temos aí os centros subregionais, o Centro Subregional A, que é composto aí por 96 cidades presentes em maior número nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, com uma média de população de 120 mil habitantes, e o Centro Subregional B, formado por 256 cidades, com grande participação na região Sudeste e Nordeste, que apresenta a média nacional de 70 mil habitantes. Então, maiores aí no Sudeste, 85 mil, e menores no Sul, com uma média de 55 mil. Então, quando nós falamos de cidades desse porte, veja que nós estamos falando de centros regionais, só que com populações pequenas. Agudos tem em torno de 35 a 40 mil habitantes, enquanto você tem cidades aqui que são regionais, subregionais, como estão citando aqui, que tem em média de 55 mil habitantes. Então veja que essas cidades que estão aqui no nosso entorno não são assim tão inexpressivas. Elas têm uma participação na economia muito grande e são importantes para essa nossa região também. Temos aí também os centros de zona, que são níveis aí, um nível formado por 398 cidades de menor porte, com atuação mais restrita à sua área imediata. Elas exercem funções de gestão elementares dentro das suas estruturas. Temos o centro de zona A, que é formado por 147 cidades com cerca de 40 mil pessoas, e são mais populosas aí na região norte, média de 60 mil habitantes aí, e menos populosas na região sul e centro-oeste, ambas com um pouco mais aí de 30 mil pessoas. Temos também aí o centro de zona B, com 251 cidades, com média inferior de 25 mil habitantes. E os centros de zona B são mais numerosos na região nordeste, onde localizam-se aí 100 das 251 cidades que estão nessa classificação de centro de zona B. E temos aí o centro local, que são as demais 4.037 cidades, cuja centralidade e atuação não extrapolam aí os limites do seu município, servindo apenas aí aos seus habitantes. Tem população dominante inferior a 12.500 habitantes. 4.037 cidades. O Brasil tem no todo aí em torno de 5.500 municípios.
Então, temos um vasto território. O Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil aí representa em torno de 50% da América do Sul inteira. Então, metade da América do Sul é Brasil. Nós estamos falando aí de um universo aí de 8.000 quilômetros quadrados de área. Então, ou seja, é um espaço grande, é um território vasto. Temos aí uma dimensão grande. Somos o quinto maior país do mundo. Quinto maior país do mundo. Então, estes municípios têm, sim, uma expressão muito forte, têm uma importância, principalmente essa questão das regiões metropolitanas. E aí vem, então, uma atividade, né, que é uma pergunta para nós refletirmos aí. A cidade de Bauru pode ser considerada uma metrópole? Na opinião de vocês, Bauru é ou não uma metrópole? O que vocês acham? Está naquele nível que nós vimos de metrópoles, daquelas grandes cidades, ou ainda não chegamos nesse nível? Vocês imaginam aí para a cidade de Bauru? Quem acha que sim? Ou quem acha que não? Existe seus prós e contras, né? Porque, por exemplo, existe muita cidade que não tem shopping, Bauru tem. Tem dois, né? Exatamente. São cidades aí de expressão e não tem um shopping. Tem o seu comércio local muito bem definido, mas não tem grandes shoppings nessa estrutura que nós temos aqui. Então vamos ver um pouco dessa região que nós moramos aí. Essa em vermelho, aí, esse destaque, é a nossa região. Bauru está no meio ali, eu vou mostrar em destaque só essa região para vocês verem. E quantas cidades que estão nesse entorno que são importantes. Aqui que eu falei para vocês naquela hora, o Vale do Paraíba, essa região aqui, São José dos Campos e tudo mais, que vai até o litoral norte aqui. Nós estamos aqui, a região de São Paulo, a região metropolitana está aqui, já próximo também para descer para a Baixada Santista, Então, Santos, Praia Grande, Cubatão, que está aqui também na Serra do Mar, aí desce aqui até chegar no Guarujá, essa ilha que fica aqui embaixo. São regiões importantes, mas nós temos uma região também de bastante expressão, importante também. Então, essa é a nossa região. Aqui está a nossa região, que podemos ou não considerar como uma metrópole. Então, nós vamos ver isso já. Bauru está cercado por quem? Por Agudos, a cidade de Agudos, que está aqui, Piratininga, logo aqui abaixo. Fazemos divisa também com Pederneiras, que está aqui. Arealva aqui em cima, logo aqui no biquinho, aqui, Iacanga. Temos aqui Avaí, logo aqui do ladinho também Reginópolis, que vai até aqui em cima, Reginópolis. Avaí aqui embaixo. E Duartina nesse outro lado aqui. E cidades que estão no nosso entorno, que são muito próximas, Macatuba, Duartina, Duartina eu já tinha falado, mas Cabralha Paulista, Paulistânia, Boracéia, a própria cidade de Jaú, temos uma ligação forte também, Pirajuí aqui, Presidente Alves, e aí vai indo. Mas esse é o montante da nossa região, a macro-região de Bauru. E somos aí um centro importante. Por que somos um centro importante para essa região? Por conta deste fator aqui, o fator rodoviário. Quando nós olhamos aqui, nós somos praticamente um centro, um entroncamento rodoviário. Nós temos aqui a Marechal Rondon, ela segue aqui, essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, que é a principal rodovia, e ela não para aqui, ela continua, ela vai aqui por Botucatu, até chegar na cidade de Botucatu e ir lá até a cidade de Jundiaí, ela vai embora. Estrada Velha, a parte de Botucatu em diante, chamada Estrada Velha da Marechal Rondon, e ela vai até lá perto de São Paulo, chega lá na região de Jundiaí. Ali em Botucatu mesmo, ela se interliga já com uma outra rodovia, um pequeno trecho de 20 quilômetros ali, logo ela está já na Castelo Branco.
a rodovia Castelo Branco, que vai lá iniciar-se em São Paulo e vai terminar ali na região de Ourinhos. Ela vai chegar por ali. Pouco mais abaixo aqui, ó, nós temos também uma rodovia que corta aqui, passa perto de Avaré, aqui embaixo, que é a Raposo Tavares, que também sai lá da cidade de São Paulo e vai terminar lá na divisa com Mato Grosso do Sul, na região de Presidente Prudente. A Marechal Rondon aqui, que corta a nossa cidade ao meio, ela também vai terminar lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Ela termina em cima da ponte ali do Rio Paraná, na divisa com Três Lagoas. Então, ela vai embora. Temos um outro entroncamento também, que é a rodovia que, para um lado, é Bauru-Jaú, né, e para o outro é Bauru-Marília. Elas vão fazer uma interligação grande também, porque essa Bauru-Jaú, né, ela vai chegar até um entroncamento onde você tem ali acesso a rodovias importantes, né, como a Anhanguera, a rodovia Anhanguera, como a rodovia dos Bandeirantes, tudo indo para a região de Campinas. Né? E também ali você tem outras rodovias que vão cortando, outras estradas vicinais, outras rodovias importantes que vão cortando aí o entroncamento. Então, nós somos um ponto de ligação com muitas regiões. Se nós seguirmos aqui pela região de Iacanga, Ibitinga, Iacanga, nós temos uma ligação direta com Ribeirão Preto. Então, chegamos até Ribeirão, Franca, interligando ali com Minas Gerais. Né? Se na região, seguimos aqui pela Marechal Rondon, próximo da região de Lins, temos uma rodovia federal que corta ali e ela vai fazer ligação direta do sul com Brasília. É possível sair aqui da nossa região e chegar até Brasília diretamente. Então, são rodovias importantes, somos um entroncamento rodoviário, éramos também um grande entroncamento ferroviário de passageiros, hoje somos um entroncamento ferroviário apenas para cargas. Temos a hidrovia Tietê-Paraná, então o grande rio Tietê, que passa na nossa região, próximo ali de Pederneiras, e ele vai chegar até o Rio Paraná, lá no Mato Grosso do Sul, na divisão com Três Lagoas. Então, a hidrovia, há cargas que são transportadas pelo rio. Então, nós temos ali, por exemplo, em Ibitinga, né, a Eclusa. Então, essas grandes embarcações carregadas com cana e outros produtos agrários aí sobem carregados, descem carregados. Quando chegam em desníveis do rio, tem a Eclusa, né, aquele grande elevador de águas para essas embarcações. Então, você tem uma interligação importante. Nós somos um polo de entroncamento aí para deslocamento de cargas, de pessoas. Temos uma ligação importante, né, quando esse outro lado da rodovia, que eu disse, para um lado é Jaú, mas para o outro também nós temos uma ligação que vai ali até Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, e chega até o Paraná. Então, é possível você sair daqui e ir diretamente ao Paraná. Então, essas ligações são muito importantes. Tem uma reportagem que saiu no JC, o Jornal da Cidade, que ele fala sobre essa condição, se somos ou não somos uma metrópole. E ele diz assim: quem mora em Piratininga já vê Bauru de determinados pontos da cidade, graças à proximidade. O mesmo ocorre com Agudos, que a cada dia se aproxima mais de Bauru. De alguns pontos de Duartina e Pederneiras também é possível ver alguns prédios de Bauru. Outras cidades da região, embora um pouco mais longe, também têm Bauru como referência, como é o caso de Arealva, Pederneiras, Lençóis Paulista, Cabralha Paulista, Iacanga, Reginópolis e tantas outras. Só um parênteses aqui, Arealva nós dividimos um aeroporto internacional com Arealva. O aeroporto internacional, que fica na rodovia ali, né, no entroncamento da rodovia, que vai para Arealva, parte do território do aeroporto está em Bauru e parte do território está em Arealva. Dividimos o aeroporto ali entre as duas cidades.
Considerando a proximidade, Bauru poderia ser uma metrópole, porém a cidade que reúne serviços e influência nas atividades socioeconômicas das demais da micro-região não atende a todos os requisitos, dentre eles o número de habitantes, que tem que ser de no mínimo aí 1 milhão. Hoje nós somos em torno de 350 mil habitantes. Para a arquiteta e urbanista Claudine Gotardo, metrópole é a cidade-mãe, o centro de uma aglomeração de cidades, que tenham uma ligação de prestação de serviços, sedes de órgãos públicos, institucional e etc. Embora Bauru não preencha todos os requisitos de metrópole, na prática já o é. Para a arquiteta urbanista, existe um movimento pendular entre as cidades da microrregião e a central, no caso de Bauru. O movimento pendular é aquele que as pessoas das cidades menores fazem diariamente para a maior, onde geralmente trabalham. As cidades de origem passam a ser dormitórios em relação à maior, que é o caso de Agudos, por exemplo. Se você olhar todos os dias de manhã ali, na Duque de Caxias e na Rodrigues Alves, ônibus e mais ônibus do Expresso de Prata vêm de Agudos, ônibus urbano mesmo, trazendo pessoas de Agudos para cá para trabalhar aqui na cidade. E levando também pessoas de Bauru para trabalhar na região de Agudos ali. Então, nós temos essa interação. Com Piratininga, a mesma coisa. Vai ônibus para Piratininga e volta o dia todo, levando gente, trazendo gente para essa integração. Para Arealva, a mesma coisa. Para Ourinhos, para Cabralha Paulista e tudo mais. Ela lembra, então, a Gotardo, a urbanista, lembra que há 20 anos a cidade de Piratininga era considerada dormitório. Hoje, mais ainda com o surgimento dos residenciais. Isso acontece não só com Piratininga, mas com Agudos e também Duartina. Diariamente, funcionários chegam a Bauru vindos de Duartina, Agudos e Piratininga. Segundo ela, Bauru não é metrópole da forma descrita, mas de fato, porque não deixa de ser uma aglomeração de cidades, tendo ela ao centro. Então, para se transformar em metrópole, não basta ter a população mínima exigida. A malha viária das cidades começam a se interligar. No caso da metrópole, em São Paulo, por exemplo, as pessoas entram em Osasco e nem percebem. Em pouco tempo ocorrerá isso com Bauru. Já ocorre em relação a Piratininga e Agudos. A pessoa sai de Bauru para uma dessas cidades e nem percebe quando uma acabou e outra está começando. Os residenciais de Piratininga ficam mais próximos de Bauru. O Lago Sul está em Bauru e muito perto de Agudos, que é um município muito extenso. Gotardo lembra, então, que o movimento de pessoas pode ser de duas mãos. Há casos como o de Agudos, que tem aí em seu município duas grandes empresas. Daí Bauru que é cidade dormitório para os funcionários dessas empresas. Muitos profissionais trabalham lá e moram aqui. Há ainda aqueles que moram lá e trabalham aqui. Profissionais específicos, como arquitetos, advogados, médicos e tantos outros de Bauru, servem à população das cidades da micro-região. Na opinião dela, Bauru é uma futura metrópole e isso deve ocorrer daqui a 20 anos. Ela lamenta que isso não esteja sendo planejado. Então, o tema dessa reportagem que saiu no JC é Nossa Região Metropolitana, foi escrito pela jornalista Rita de Cássia Cornélio, dia 26/2/2012, essa reportagem. Então, em 2012, essa era a concepção em relação a Bauru e a nossa micro-região. Já estamos em 2021. Muita coisa já mudou. Aqui, no caso, ela cita aí 2 grandes empresas em Agudos. Já temos muito mais do que isso. Há empresas, inclusive, que saíram já de Bauru, se mudaram para Agudos.
E mantiveram o quadro de funcionários. Então, as pessoas agora saem de Bauru para trabalhar em Agudos. Novas empresas têm surgido. Lençóis Paulista tem ficado cada vez mais perto também de nós. Então, é rápido. As pessoas vão para lá, trabalham, vão, voltam todos os dias. E aí tem o link, né, caso alguém depois queira acessar essa reportagem, para ler na íntegra. Então, quando nós olhamos aí um mapa, né, da rede urbana do Brasil, nós podemos encontrar aqui como, dessa forma que eu fui citando para vocês, as grandes cidades exercem influência sobre as demais. Então, veja, onde há esses centros urbanos, que são capitais normalmente, né, ou grandes cidades, e elas vão ramificando, elas vão sendo aí pontos de ligação com cidades menores. No caso aqui, essa grande mancha vermelha aqui é a região metropolitana de São Paulo, que tem uma interligação com inúmeras cidades ali do entorno. Eu vejo que essa região aqui do estado de São Paulo é uma região muito promissora nessa questão de grandes metrópoles, de metrópoles nacionais, metrópoles e centros regionais. Então, nós temos aí uma grande interação. E tudo isso nós estamos falando de dados do IBGE de 2018. 2018, já estamos em 21. Daqui a pouco, o ano que vem, aí, nós temos provavelmente o novo censo, que deveria ter sido realizado no ano passado. Vai ser realizado e vai apresentar para nós o novo mapa do Brasil em relação à quantidade de habitantes, essas interações, esses dados regionais, dados econômicos, dados religiosos, dados sociais. Nós vamos ter aí várias informações que serão fornecidas pelo IBGE que vão alimentar essas estatísticas. Nós vamos ter todas essas informações prontamente aí em nossa mão. Então, isso é muito importante nessa composição que nós temos aí dentro do histórico, né, geográfico nacional. O mapa aqui do arranjo populacional de São Paulo, né, a grande metrópole nacional. Então, aqui em especial, né, o mapa anterior nós vimos São Paulo aqui nessa região, né, e agora dando aí o devido destaque apenas para o estado de São Paulo, é possível encontrar aí a grande metrópole que é São Paulo e as macro e micro regiões. Então, nós temos aí regiões que são importantes, que são metrópoles regionais. Se nós pegarmos aqui dentro do estado de São Paulo, Bauru é uma delas, está aqui bem no centro, no coração do estado de São Paulo, né, e tem essas cidades do seu entorno. Um pouco mais acima nós temos Ribeirão Preto, e tem várias cidades ao seu redor que dependem de Ribeirão. Um pouco mais para o lado oeste nós temos ali São José do Rio Preto, também que é uma grande região e tem no seu entorno diversas outras cidades que dependem dela. Temos lá na ponta lá a Araçatuba, né? Aqui a Araçatuba, aqui Presidente Prudente, então a própria região de Bauru, a região de Marília, né? A região de Registro, né? Aqui embaixo, a região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Campos do Jordão e tudo mais. Então, todas essas grandes, e aqui também Campinas, que tem se destacado como uma grande região. Campinas que já chegou aí a 1 milhão de habitantes, passou já de 1 milhão de habitantes. Então, essas regiões são muito importantes, muito importantes. Eu venho do setor privado, trabalhei 24 anos na área de tecnologia da informação e viajava para tudo quanto era lado, estados, cidades e tudo mais. E trabalhando nessa área, diversas vezes eu atuei ali na região de Campinas, e você não necessariamente precisava ficar hospedado em Campinas para trabalhar ali. Eu normalmente gostava de ficar hospedado em Paulínia, uma cidade que está a 15 minutos ali. E é praticamente uma micro-região de Campinas. Então, era muito mais gostoso ficar ali, mais tranquilo, hotel, restaurantes, e todos os dias pela manhã, 15 minutos ali de estrada, né, dentro ali da região, já estava na cidade de Campinas, dentro do centro urbano de Campinas, e atendia tanto Campinas como as cidades ao redor. Isso é muito comum, porque essas cidades
acabam sendo cidades dormitório. As grandes empresas que compõem essa região de Campinas, por exemplo, estão no entorno, estão nas cidades ao redor. Muito próximo de Campinas ali você tem grandes empresas como a Dell, como a HP, como a Samsung, como a LG. Então, grandes empresas que geram muitos empregos e pessoas todos os dias saem dessa região, se movimentam por essa região, IBM também, tantas outras, e vão trabalhar nessas empresas e voltam no fim do dia para suas casas, seja em Campinas, seja ali nas cidades que estão no entorno. Aqui também o arranjo populacional da região Brasília, a capital aí, nossa capital nacional, que fica ali no Distrito Federal. Também ali essa metrópole nacional, uma cidade que foi planejada, uma cidade que foi construída com uma estrutura planejada. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro e na década de 50, então, se inicia ali a construção de Brasília. Leva-se a capital para o Distrito Federal, algo que já estava previsto, inclusive, na Constituição do Brasil de 1824, elaborada por Dom Pedro I. Então, lá em 1824, ele já previa que essa região do Distrito Federal, o centro, o Planalto Central do Brasil, receberia a capital. Então, isso só veio a acontecer na década de 1950. E a cidade foi totalmente planejada. Eu não sei se vocês já ouviram, mas o Oscar Niemeyer, que foi quem projetou ali a cidade, e normalmente as pessoas falam, olha, moro na Asa Norte, moro na Asa Sul. Por que eles usam essa nomenclatura em Brasília? Porque se você olhar o mapa original de Brasília, quando ela foi elaborada e construída, ela lembra um avião. Então, literalmente, na parte central do que seria esse avião, é onde estão ali o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso Nacional, os prédios ministeriais, tudo que é órgão público. Está ali no entorno do que seria o centro do avião, a parte central. E as residências ficaram para as asas, Asa Norte e Asa Sul. Claro que hoje Brasília já é muito diferente, ela expandiu as construções e já chegou aí a muitas outras regiões ali no entorno, Ceilândia e tudo mais. Mas, originalmente, uma cidade totalmente planejada. As ruas são muito bem planejadas. Você sai de um lugar para o outro, você tem isso muito bem definido. Não é que nem, por exemplo, aqui Bauru, que foi crescendo, vamos dizer, de forma desordenada. De repente você está numa rua, essa rua acaba do nada e uma outra vem num sentido contrário. A outra vai para um lado que você não sabe onde começou, onde terminou. Brasília não, ela é toda certinha, toda planejada. Ela foi preparada para isso. Os grandes centros urbanos pelo Brasil não tiveram esse planejamento. E aí é natural que eles cresçam de forma desordenada e cresçam de forma não alinhada. Mas aí o caso de Brasília tem todo esse entorno aqui, que vai, então, elaborar, e ela vai ser aí ponto de ligação com várias regiões, inclusive com essa região mais aqui do norte. Então, você tem ali as regiões do Acre, do Amazonas, de Rondônia, do próprio Mato Grosso, então essa ligação direta, a Tocantins aqui um pouco acima. Então, Brasília virou um centro mesmo, um ponto central de acesso para todo o Brasil. E também aí o arranjo populacional, quando nós falamos aí de Rio de Janeiro, que é outra grande metrópole nacional. O Rio de Janeiro também, você tem aí a antiga capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, mas tem todo um entorno aqui. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem aí pontos de ligação com várias outras grandes cidades ali no entorno, que vão depender diretamente da sua economia, da sua infraestrutura e também da questão que nós vimos lá atrás, o Índice de Desenvolvimento Sustentável, questão política, organização, gestão, tudo isso está ligado aí também a esse princípio. E para terminar, então, como foi citado lá no vídeo no começo, esse livro aqui, que são as regiões de influência das cidades,
É um livro aí já de 2018, tá? Lá no filme, lá no vídeo, ele mostra um que é de 2015, mas ele já tem essa nova versão que é de 2018. E eu vou colocar o link dele para vocês também lá no grupo. Quem se interessar em baixar, né, vai poder aí, então, assistir ali, contemplar no livro, né, essas informações, assistir o vídeo e poder aí verificar como que as cidades se organizaram, como que elas estão alinhadas dentro deste crescimento populacional, esse arranjo populacional que foi elaborado. Tá? Então, dessa forma, nós temos aí toda uma questão de infraestrutura que foi elaborada ao longo do tempo e precisa ser aí, vamos dizer, reexaminado, né, com toda a segurança na sua infraestrutura, né, diária, na sua qualidade. Deixa eu só colocar aqui também um outro vídeo que eu ia passar para vocês. Essas propagandas aqui. Um vídeo de 10, 11 minutinhos aí. E daqui a pouquinho já está indo para o final da nossa aula. Por mais de 2 séculos. Apesar disso, foi só em 1955, no governo JK, que as obras realmente começaram. Eu sou o Maurício Santos e hoje eu te conto a história da construção de Brasília. Desde o início dos anos 50, quando Juscelino Kubitschek iniciou sua campanha eleitoral à presidência, a construção da nova capital do país era sua prioridade de governo, deixando de lado os inúmeros obstáculos políticos que adiaram o projeto por muitos anos. Brasília foi sonhada para ser construída em alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, na cidade onde hoje fica Planaltina, em Goiás. Além disso, por volta de 1822, os inconfidentes mineiros, que lutavam pela nossa independência de Portugal, sonhavam que a capital da República pudesse ser a cidade mineira de São João del Rei. Por conta dos territórios ainda mal explorados, trazer a capital para o interior do país traria mais segurança política e proporcionaria um maior desenvolvimento na região. A mudança foi uma meta para alguns chefes de governo, como Getúlio Vargas, que se debruçou sobre a ideia 2 vezes. A primeira delas foi no Estado Novo, por volta de 1940, quando lançou a marcha para o Oeste, mas Vargas acabou dando prioridade a outros projetos. Apesar disso, mais tarde, a proposta viria a reaparecer no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição de 1946, só que também foi esquecida. A verdade é que o velho sonho ainda estava de pé e só seria concretizado a partir de 1955. Ainda candidato à presidência, a história revela que o fato decisivo para que Kubitschek tornasse a mudança de capital como prioridade de governo foi em um comício, na cidade goiana de Jataí, onde um possível eleitor questionou se ele cumpriria o artigo que previa a mudança para o Planalto Central. Conhecido na região como Toniquinho da Farmácia, o homem ainda não sabia, mas teria instigado o candidato a assumir de uma vez por todas aquele compromisso. E assim foi feito. Na época, os técnicos que elaboravam o plano de metas de JK até foram pegos de surpresa com a chamada meta-síntese, que seria a construção de Brasília em apenas 4 anos. Só que isso não impediu que eles seguissem as ordens. Acredite se quiser, mas um concurso foi realizado para decidir como seria a nova capital do Brasil. A ideia era de que o concurso pudesse ser internacional.
porque, para Kubitschek, ampliar a área de concorrência poderia fazer surgir projetos mais originais. Mas após longos debates e reuniões com alguns arquitetos e assessores, foi decidido por um concurso nacional. O edital estabelecia que o plano piloto deveria abranger um traçado básico da cidade, indicando os principais elementos da estrutura urbana e onde cada um deles ficaria disposto. Além disso, o documento previa também que os trabalhos deveriam ser entregues dentro de 120 dias e o prêmio concedido ao primeiro colocado seria de 1 milhão de cruzeiros, o que atualmente daria pouco menos de 400 mil reais. O concurso despertou enorme interesse no país inteiro. Arquitetos, empresas de engenharia e até o público em geral apresentaram projetos de vários gêneros, a maior parte com grande potencial. Kubitschek fazia questão de ir até o Ministério da Educação, onde as ideias eram assim apresentadas, para verificar todas uma por uma. Por fim, os jurados decidiram eliminar 16 projetos, deixando apenas 10 para avaliação mais cuidadosa. Entre os classificados estavam os maiores nomes da arquitetura no Brasil, como Neida Rocha e Silva, Lúcio Costa, Paulo Camargo e a empresa Construtec. Mesmo assim, entre os 10, foi quase unânime a escolha pelo projeto do arquiteto Lúcio Costa. O mais curioso é que o tal projeto foi apresentado sem qualquer preocupação. As folhas eram de papel comum, os desenhos eram feitos à mão, rabiscos estavam por toda parte, mas tudo foi considerado genial por JK e pelos jurados do concurso. Mas afinal, o que fez daquele o projeto vencedor? A resposta é fácil. Lúcio Costa tinha apenas 2 desejos para a construção de Brasília: que ela fosse habitacional e monumental. Sem falar que o arquiteto queria também que a cidade fosse construída no formato de um avião. Ou melhor, que lembrasse o sinal da cruz. Um pouco de tudo. Como mostram os desenhos feitos por ele, algumas das características do projeto eram as ruas sem esquinas, as superquadras e as famosas tesourinhas. A grande sacada do arquiteto foi juntar de forma prática todos os elementos disponíveis naquela época. Lúcio Costa usou, por exemplo, o conceito de cidade-parque, que contava com muita área verde e se inspirou nos Estados Unidos para os famosos cruzamentos em formato de tesoura. E aí vem uma das melhores partes dessa história. O arquiteto escolhido para projetar todos os edifícios públicos de Brasília foi Oscar Niemeyer, o que fez com que a cidade fosse conhecida Vamos, Luca! É só você fazer o que eu mandar. Tenta de mundialmente. Os prédios do Congresso Nacional, Palácios da Alvorada, Planalto e Itamaraty, do Ministério da Justiça, da Catedral Metropolitana e do Cine Brasília, foram todos projetados por ele. A verdade é que, ao lado de Oscar Niemeyer na construção de Brasília, Lúcio Costa deu um grande passo no desenvolvimento da arquitetura brasileira e abriu portas para uma nova concepção arquitetônica em todo o mundo. Eram 2 mentes bastante diferentes, mas que se complementavam. E assim, apresentando ao Brasil um estilo moderno de arquitetura, todos esses prédios estavam prontos no dia da inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. Inclusive, essa data não foi escolhida por acaso. Como todos sabem, em 21 de abril se comemora o dia de Tiradentes, que foi um símbolo de luta pela independência. E assim, com uma festa, foi inaugurada a mais nova capital do nosso país. Já em 1957, começaram a aparecer os primeiros migrantes na nova cidade. Ou melhor, os primeiros candangos, como ficaram assim conhecidos. E todos eles tinham algo em comum: enxergavam Brasília como uma oportunidade de crescimento e mudança de vida. A maioria deles vinha do norte e nordeste do país e saíam da terra natal com pouquíssimo dinheiro, mas com muita disposição. E detalhe, viajavam cerca de 45 dias na carroceria de caminhões, em estradas precárias, até o local demarcado para a construção do novo município, onde até então não havia nada além de mato e poeira. E olha só,
Grande parte dessas pessoas começou a trabalhar para a companhia urbanizadora da nova capital, Nova Cap. E algumas delas tiveram a sua primeira carteira assinada ali. E quem pensa que a rotina dos trabalhadores era fácil? Tá muito enganado. Os operários muitas vezes trabalhavam das 6 da manhã às 6 da tarde e, em alguns casos, chegavam a trabalhar 16 horas por dia, parando apenas para se alimentar. Tudo isso porque o salário era pago de acordo com as horas trabalhadas. E como estavam em busca de melhores condições de vida, muitos não se importavam com o cansaço. Apesar disso, os operários contavam com dormitórios, alimentação no local e atendimento médico. Pouco tempo depois, em homenagem a esses trabalhadores, foi instalada na Praça dos Três Poderes a escultura Os Guerreiros, que logo foi apelidada como Os Candangos. E aqui vão algumas curiosidades contadas por esses famosos trabalhadores. Durante a construção dos prédios dos ministérios, o pôr do sol era um evento imperdível entre eles. Isso porque o céu alaranjado ficava cheio de faíscas de fogo provocadas pelas máquinas de solda na estrutura metálica dos prédios. Mas era uma novidade no Brasil. Há quem diga que quem assistiu à chuva de faíscas no céu de Brasília não esqueceu jamais. E as lavadeiras de Lusiânia também era um fenômeno na época. Eu te explico. Enquanto Brasília começava a tomar forma, em meio a tantas estruturas e guindastes, o que mais se sobressaía era a poeira. E quando chovia, era ainda pior, porque tudo virava barro. Assim, as construtoras começaram a requisitar os serviços das lavadeiras para cuidar das roupas imundas dos trabalhadores. E o mais curioso, por conta da alta demanda, as peças acabavam sendo trocadas, o que tornou frequente ver um operário com meias com cores diferentes aqui, um engenheiro com uma calça apertada ali. Era uma confusão. E foi em meio a festas, missas, apresentações e desfiles, tudo sob fogos de artifícios, que Brasília nasceu. E a cidade deu o que falar. Nos 4 cantos do país só se falava na nova capital, que traria consigo o pleno desenvolvimento daquela região. Juscelino Kubitschek, conhecido como Boêmio na época, não hesitou e abriu o baile de inauguração, juntamente com a então Miss Brasília de 1959, Marta Garcia. Apesar de inaugurada, a cidade ainda não estava completamente construída, mas já dispunha de infraestrutura e serviços urbanos básicos para funcionar como uma capital. Mas o curioso é que no planejamento da transferência, ninguém se preparou para enfrentar a baixíssima umidade do ar do Planalto Central. Os móveis que foram comprados no Rio de Janeiro ou em São Paulo começaram a estalar. Isso porque o clima ressecava a cola e afetava a própria madeira, fazendo as mesas se romperem. E esses problemas teriam sido mais graves se não fosse a construção do Lago Paranoá, em 1959. E olha que interessante, a primeira criança a nascer em Brasília, na manhã da inauguração da nova capital, foi Brasiliano Pereira da Silva, ou Brasil, como ficou assim conhecido. Não poderia ter um nome melhor, né? Os padrinhos, claro, foram o então presidente Juscelino Kubitschek e sua esposa, a primeira-dama Sara Kubitschek. Agora me diz os comentários. Qual outro projeto arquitetônico ou cidade você gostaria de saber como foi construída? Até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Eu fico por aqui. Fique com Deus e tchau. Isso aí, pessoal. Então, a intenção era mostrar um pouquinho aí para vocês verem. A gente falou dessa região metropolitana, né? Principal, que é Brasília também, São Paulo, Rio e Brasília. E vocês, pelo vídeo, puderam ver aí um pouquinho, né? Deu trabalho, né? Construir uma mega cidade como essa lá na década de 50 é um negócio complexo, né? Não é fácil. Mas está aí a nossa capital hoje. E hoje temos aí essas regiões cada vez maiores, né, as regiões metropolitanas. Pessoal, uma coisa importante, então, que eu quero deixar para vocês, para esse finalzinho de aula. Estamos aí nesse sistema híbrido, né? Então, parte presencial, parte remota. Vocês vão vir aqui alguns dias, vão ter aula presencial comigo, alguns dias vocês vão estar em casa, vem outra turma.
Como eu disse, as aulas eu vou estar transmitindo. Se não der para transmitir ao vivo, pelo menos elas serão gravadas como hoje, aqui na aula, e depois eu disponibilizo para vocês por um link de YouTube. Mas as atividades de geografia eu não vou aplicar para vocês aqui em sala de aula, tá? Então eu não vou dar uma carga extra de atividades. O que vocês vão fazer de atividade para compor a nota, além da, claro, a avaliação bimestral, que essa eu vou enviar para vocês via Google Forms e tudo mais lá no grupo. Atividade vocês vão continuar fazendo a do centro de mídias, tá? Então vocês vão entrar lá no centro de mídias, tem as aulas que vocês têm que assistir, né, os horários ali e tudo mais, tem as atividades para realizar. Tá? Então vai acompanhando lá. Surgiu uma atividade lá de geografia, realizou. Eu tenho lá o relatório que o centro de mídias vai me fornecendo. Então ele vai me mostrando a evolução de vocês ali. Fez todas as atividades e fez a avaliação, foi bem na avaliação, tem 10. Tá? Então não tem segredo. Fez tudo, você tem uma nota garantida. Tá? Você não vai ficar com nota baixa. Ah, puxa, eu não fui tão bem na prova, tirei lá uns 5 na prova. Portanto, fez todas as atividades, você vai fechar com uma média aí 7,5, 8, tranquilamente. Tá? Foi um pouquinho melhor na prova? 9. Foi melhor, foi bem na prova? 10 de média. Tá? O importante é a participação de vocês, então, nesse momento. Tá? Então, fiquem atentos, não vai deixando acumular um monte de coisa. Terceiro bimestre é um bimestre relativamente curto, né? Outubro praticamente já está aí, daqui a pouco é o final do terceiro bimestre, a gente já entra no quarto, se encaminha para o final do ano aí, então atenção com as atividades, não vai deixando acumular, vai realizando, e qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, qualquer dúvida, né? Tanto vocês, pessoal de casa que vai assistir essa aula depois, vocês têm meu número lá no WhatsApp, no grupo, entra lá, dentro dos administradores vocês vão ver minha foto lá, tem meu nome. Chama, professor, estou com dúvida, esclarece tal coisa, a gente vai conversando e vai tirando aí todas as dúvidas. Se precisar mandar material extra para vocês, eu mando, vídeo extra, apostila, o que precisar, vocês me acionem e a gente vai conversando, tá joia? E aí, espero que vocês se sintam à vontade aqui com as nossas aulas, tragam assuntos relacionados aos nossos temas aí, se tiver alguma dúvida de fora, quer debater isso na sala de aula, pode trazer, e a gente vai conversando e vai estudando juntos aí. Ok? Um abraço aí, se quiserem já retornar para a sala, daqui a pouquinho começa outra aula, 8h21, 8h30 já começa a outra aula. Bom? Um abraço a todos.